a investigação da Polícia Federal sobre os aportes bilionários do Rio Previdência no Banco Master aponta que vídeos publicados pelo deputado estadual Luiz Paulo, do PSB do Rio, levaram o banqueiro a buscar articulações políticas envolvendo Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, e Pedro Paulo, deputado federal e presidente do PSD do Rio, para que os conteúdos fossem apagados. Dá uma olhadinha comigo, está lá no site do SBT News, matéria da Anita Prado. Segundo a investigação, Vorcaro passou a demonstrar incômodo com o avanço das críticas públicas aos investimentos feitos pelo Rio Previdência no Banco Master, que ultrapassaram 3 bilhões de reais. A PF afirma que, diante da repercussão dos vídeos publicados pelo deputado Luiz Paulo, o banqueiro discutiu estratégias para conter o desgaste político do caso. Em uma conversa com o articulador, Vorcaro envia o vídeo do deputado e escreve: tem que ligar urgente para o Kassab. Logo depois acrescenta: precisava de você antes que isso viralizasse. Procurado, Pedro Paulo afirmou que disse a Kassab ter incentivado Luiz Paulo a continuar denunciando o caso. Ao SBT News, o deputado disse ter se recusado a procurar o deputado estadual porque discordava da conduta envolvendo os aportes. Kassab afirmou por meio de nota que procurou Pedro Paulo por desconhecer o tema e não ter proximidade com Luiz Paulo. A defesa de Castro nega irregularidades e afirma que os investimentos seguiram critérios técnicos e legais, sem interferência do então governador. Eduardo Gayer, chegando no Poder Expresso. Gayer, muita proximidade entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro, assim, está inegável. A PF aponta a coincidência de datas entre os encontros deles e os aportes do Rio Previdência e está em busca de mais informações para ver se realmente consegue ali cruzar todos os dados, mas a situação política dele ficou completamente insustentável. Completamente insustentável, você define muito bem, Raquel. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Quer dizer, o então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tinha uma relação tão próxima assim com um banqueiro que já naquele momento era multicontestado. Essa história de que, mas o Daniel Vorcaro, antes da Carbono Oculto, era um banqueiro em ascensão, ok, não existia ali nenhuma prova de ilegalidades naquele momento. Mas, desde sempre, o mundo financeiro olhou para Daniel Vorcaro com certa desconfiança diante do oferecimento de CDBs com um retorno muito acima do tradicional no mercado, 140% de pagamento de juro. Então, todo mundo já olhava com alguma desconfiança aquelas operações envolvendo o Banco Master. Todo mundo que está em Brasília já sabia que era uma bomba relógio. Quem frequenta Faria Lima também. Não dá para pensar, Raquel, que um governador de estado também não tinha essas informações. Então, assim, ele tinha uma proximidade tão grande. Qual é o interesse de um banqueiro de pagar um jantar nababesco desse para um governador? O banqueiro não joga dinheiro fora, Raquel, de nenhuma maneira. Então, assim, é claro que o então governador sabia que Daniel Vorcaro tinha algum interesse naquela proposta, vamos dizer assim, naquele estilo de fazer uma oferta de eventos para as autoridades políticas. Então, de antemão, já dá para dizer que faltou, no mínimo, a prudência do então governador Cláudio Castro de aceitar participar desses convescotes. Mas, mais do que isso, essa relação tão próxima entre eles e os contatos que coincidem com os aportes do Rio Previdência no Master, de alguma forma indicam, isso precisa ser comprovado, mas tudo isso indica que não eram aportes técnicos, como diz a defesa de Cláudio Castro, eram aportes políticos. E isso tudo à custa do dinheiro da viúva, porque é dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro, servidores que trabalharam uma vida inteira para guardar ali um dinheiro no fundo de pensão. Então, é claro que fica muito difícil para ele competir nessas eleições deste ano. As mensagens por si só não trazem uma ilegalidade, é importante dizer, mas integram um conjunto de indícios que agora vai ser analisado pela Polícia Federal. Mas é essa pergunta, né, Raquel? O que pretendia Daniel Vorcaro? O que um governador pode pensar que tem um banqueiro querendo te pagar um jantar de 60 mil reais e isso não tem nenhum interesse por trás? Quer dizer, tem focinho de porco, rabo de porco, nariz de porco, só pode ser porco, Raquel. As mensagens são profundamente imorais. E elas são indícios de ilegalidade quando cruzadas com as datas dos aportes do Rio Previdência. Isso é o que a gente sabe até agora do que está na decisão do ministro André Mendonça. A Polícia Federal pode ter ido além. No caso da Operação Sem Refino, que é a ligação dele com o Ricardo Magro, aí é ainda mais robusto, porque você tem leis beneficiando um empresário,
da Refit, você tem indicação de secretários, e esses secretários fazendo leis, fazendo regramentos que beneficiam o empresário. Então, você tem ali as duas pontas, né? Você tem o recebimento de recursos e as regras. Então, a situação do governador Cláudio Castro, ele faz bem de se dedicar à sua defesa, porque ele tá longe do Senado e cada vez mais perto de ter um problema bem grave com a Justiça.